Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira com mais uma aula de geografia. Vamos lá então para problemas ambientais e sociais urbanos. É um tema que a gente já tem trabalhado muito, né? Já falei muito de problemas ambientais, mas nesse caso aí, como a gente está falando em especial da apostila do segundo ano, né? Aqui do Max, né? Ele traz aí mais uma vez essa discussão e a gente vai abordar um pouquinho aí alguns conceitos, ok? Bom, pessoal, antes de até começar aí falando da questão da poluição em si, dos problemas ambientais e tudo mais, é importante a gente entender o seguinte, essa forma de ver a cidade como um organismo vivo, né? É óbvio que a gente sabe disso, quando a gente estuda biologia, a gente sabe que a construção, prédio, cimento, essas coisas não são vivas, né? Mas em si, pessoal, como a cidade ela tem, né, o espaço urbano ele tem essa capacidade de se reinventar, de se reconstruir, de se multiplicar, se expandir, né? Então a gente percebe algumas características, apesar de não ser, né, de um organismo vivo. Então é nessa ideia que nós estamos falando aí. Então vamos entender, né, pessoal, o que a gente está falando. Em primeiro lugar, um município, né, quando a gente pensa aí no total, né, a gente tem tanto o espaço rural quanto o espaço urbano. A gente chama aí o espaço rural de campo e o espaço urbano de cidade, né? Então a gente está falando que esse espaço urbano, essa cidade, né, ela se reinventa, ela é dinâmica, né? A paisagem urbana ela é dinâmica, ela vai mudando muito rápido ao longo do tempo, né? E essas mudanças, muitas vezes, elas podem causar várias alterações significativas no meio, né? no espaço, né? Entre essas mudanças, muitas vezes, algumas são nocivas. Vamos lembrar o seguinte também, né? Que até mudando aqui um pouquinho, né, quando a gente fala de legislação, né, isso é importante a gente colocar, né, quando a gente tem essas mudanças no espaço, né, seja ele rural ou urbano, né, a gente tem que lembrar o seguinte, que nem todas as mudanças são ruins, né? Quando a gente fala de impacto ambiental, né, a gente não está falando de um problema, nós estamos falando de uma ação humana sobre o ambiente, né? Então, você está vendo ali a resolução do CONAMA de 86, né, diz assim, né, impacto ambiental, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, né, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, né? E isso é importante para nós. Por quê? Porque a gente tem outros, né, por exemplo, desastre ambiental, que é causado por um vulcão, né, por um meteoro, enfim, né, um maremoto, né, é diferente. Então, desastre, né, ambiental é uma coisa e quando a gente fala de impacto ambiental é outro. Mas o fato é o seguinte, que a ação humana, essa ação de crescimento da cidade, esse desenvolvimento da cidade, acaba muitas vezes causando um impacto ambiental negativo do ponto de vista ambiental, né? Então nós estamos falando aí de uma ação necessariamente negativa, né? Um trauma ecológico, pessoal, né? Que tende a gerar vários problemas. Entre eles aqui, coloquei alguns para a gente observar, né? A imagem ficou um pouquinho desfocada ali, mas nós temos a poluição do ar, né? Do solo visual, né? Entre outras ali, né? Os resíduos sólidos do lixo, né? Basicamente, né? O esgoto, enchente, ilhas de calor, chuva ácida, inversão térmica. A gente tem o aquecimento global, né? Que acontece, né? Acaba agindo, apesar de ser global, mas ele age localmente também. Então nós temos uma série de problemas causados principalmente, não só, mas pela atividade urbana, pessoal, né? E aí a gente vai ver alguns deles, começando aí por esse, acho que muitos, né, muitos já se depararam com essa cena que vocês estão vendo aí, né, o lançamento de efluentes, né, nos cursos d'água, nos córregos, né, quando eu era criança chamava de córrego, né. Veja, pessoal, hoje em dia é ainda, né, por incrível que pareça, nós estamos no século XXI, ainda é um problema o fato de nós lançarmos efluentes, né, fertilizante químico, restos de combustíveis, graxas, que mais? Aí a gente tem, né, restos de detergente, de lavatório e tudo mais, né? As lavanderias, né, com sabão. Nós temos uma série de situações, esgoto doméstico, né? Tem lugares que a gente está chegando como aí ter ainda jogando diretamente nos cursos d'água o chamado esgoto doméstico. Então nós temos uma série de lançamentos, né, desse tipo de compostos efluentes nos corpos d'água. E isso gera uma série de problemas, né? A superproliferação de bactérias, nós temos o aumento das algas, né? E isso pode gerar inclusive ali chamadas áreas que você não tem oxigenação, né? Então a gente vai ter ali áreas nos quais, à medida que
né, vamos explicar de uma forma mais clara. À medida em que você tem aumento muito grande das algas, né, a tendência é que essas algas, as da superfície tudo bem, elas vão realizar fotossíntese tranquilamente, mas as que estão por baixo elas não vão ter acesso à luz solar e vão morrer. E à medida que elas morrem, elas se tornam matéria em decomposição, liberando carbono. E o carbono vai retirar esse oxigênio da água, né? A gente tem aí os ambientes, né, sem oxigenação, né, ambientes aí que a gente chama aí, que pode gerar morte de peixes, né, entre outras situações, né, a eutrofização nos ambientes aquáticos e tudo mais. Então perceba, pessoal, é um sério problema isso, né, além do fato de você ter ali vetores de doença, né, então muitas vezes a gente pode ter banhistas nessas áreas aí e esses banhistas vão ser contaminados, muitas vezes alguns rios eles são utilizados para a questão também da irrigação, e você pode contaminar o solo, né? Então, entre outras situações aí, pessoal. Além disso, né, além do fato dos efluentes, a gente tem o fato aí também do chamado chorume, né, o lixo que acaba infiltrando o solo e atingindo lençóis freáticos, né, aquele líquido, né, nutritivo, né, não é porque ele é bom, mas é porque ele tem vários tipos de nutrientes ali, todos desequilibrados, né? O fato dos cemitérios. Hoje em dia é bem difícil a gente falar de cemitério poluindo, porque hoje em dia se impermeabiliza o solo, né? Mas a gente teve ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa história aí, cemitérios que as pessoas eram enterradas diretamente no solo e à medida que os corpos cadáveres iam se decompondo, né? Então esse necrochorume atingiu o lençol freático e podia chegar inclusive num corpo d'água, né? Um corpo d'água superficial ou simplesmente só atingir mesmo os lençóis freáticos, né? Que já é um problema muito grande. Então a gente percebe que tem uma série de situações aí, né? Que a gente pode considerar aí como problema das águas, né? Além disso, pessoal, posso falar aí com certeza, além da questão da poluição das águas, a gente tem a questão da sobrepesca, né? Pessoas que têm, hoje em dia nós temos ambientes que nós temos pescado, tirado do mar, mais do que a capacidade do mar se regenerar, o mar repor essa quantidade, essa espécie de peixes, e tem levado inclusive alguns peixes a desaparecerem, né? A gente chama isso de sobrepesca, né? Então a gente tem que ver que dentro dos ambientes aquáticos nós temos uma série de problemas. Mas professor, o senhor está falando de efluentes, falou de sobrepesca, por quê, pessoal? Porque poluição, né? A gente tem que lembrar, poluição vem do latim poluere, já falei isso em outras aulas, né? Vejam, nós estamos falando de poluere, quer dizer manchar, profanar, né? Gerar um desequilíbrio. A gente pode gerar desequilíbrios em várias situações, inclusive no aquecimento das águas, tá? Que é ligado aí ao aquecimento global, tá? Bom, a problemática do lixo, pessoal, vejam, nós no nosso país, né, a gente produz aí algo em torno de 78, né, toneladas de lixo, aí, algo um pouco maior. Estava olhando aqui os materiais do Max aqui sobre essa quantidade, né, é uma quantidade gigantesca, né? Cada ser humano aí no ano, acho que até falei um pouquinho menos, né, falei aí de 78, dependendo da condição, né, mas é muito mais do que isso, ó. Trazer o dado certo aqui para vocês, ó. Se fala aí algo em torno de 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos, mais ou menos aí no mundo, né? No Brasil a gente não vou afirmar ele para cravar, para não falar claramente, né? Mas percebe o seguinte, se a gente tem essa quantidade de lixo jogado, né, de lixo, o que é lixo? Né? Então o descarte é aquilo que foi utilizado e por algum motivo ele não está mais, não tem mais essa condição de ser utilizado, ou ele não tem mais esse desejo de ser utilizado, ele se tornou obsoleto, né? E a gente sabe o seguinte, por estatística, né, nós temos aí mais ou menos no mundo 99% do que nós compramos se torna lixo em menos de 6 meses. Né? Então temos uma série de problemas por isso. É muito difícil você gerir um planeta, né, sabendo o seguinte, que 99% do que você compra vira lixo, né, e não há reciclagem que resolva isso. Tá? Então a gente tem aí o fato também que a gente aumentou muito a população, obviamente vai acabar influenciando nisso. Né? Bom, tem um problema que eu acho que vale a pena a gente falar também, pessoal, é a questão do condicionamento. A gente produz muito lixo, né? A gente produz uma quantidade gigantesca de resíduos sólidos, mas o fato é o seguinte, nós também somos, aqui no Brasil, né, falando, a gente é muito ruim
né, no termos de cuidado de tratamento, destinamento deste lixo. Por quê? Né, é muito difícil a gente tratar de forma boa, né, de forma organizada, né? Vou dar alguns exemplos que a gente usa. O mais comum no Brasil ainda é algo que é proibido por lei, por incrível que pareça, a gente continua fazendo, que é o tal do lixão a céu aberto, né, que é um depósito de lixo a céu aberto, vai lá, joga o lixo, deixa lá, né? Tem uma série de problemas, como por exemplo, vai trazer vetores de doença, o mau cheiro. Nós temos um problema social que muitas pessoas acabam indo para esse lugar catar lixo e acabam ficando doentes, né? Muitas pessoas acabam morando no lixão por conta de não terem condição de se alimentar, condição de morar e tudo mais. O lixão acaba se tornando uma alternativa para esse problema da fome, né? Para esse problema da falta de dinheiro, da falta de moradia, né? Sem falar aqui o fato de que o chorume ali está muito forte, vai acabar contaminando o lençol freático também. A gente tem vários lugares aqui da cidade onde eu estou gravando essa aula, aqui de Maringá, que foram contaminados no passado, né? Hoje em dia tem um outro aproveitamento porque o solo em si e o lençol freático naquela região foi contaminado, tá? Mas a gente tem também, pessoal, além do lixão a céu aberto, a gente tem também o fato da questão ligada a, por exemplo, o aterro sanitário, que não é dos melhores, mas é uma possibilidade de condicionamento de lixo, né? Você cava um grande buraco, impermeabiliza o fundo e você vai colocando ali camadas de lixo e terra, camadas de lixo e terra. A questão é que uma hora esse buraco tem que ser tapado, né? E aí a gente tem também a questão do metano. Se ele não for bem canalizado, pode gerar uma área de explosão ali, porque metano confinado pode ter esse problema, né? A gente tem, vamos pegar a incineração, né? Imagina você queimando, né, lixo, né? Então gerando aí poluição atmosférica, né? E dependendo do tipo de composto que você queima, né, a gente tem ali a liberação, né, de dióxidos, né, que podem fazer mal. Dióxido é um deles, né, mas a dioxina em geral, né, que ataca geralmente o cérebro, é um grande problema, né? A gente tem ali superdioxinas sendo liberadas à medida que a gente queima, né, muitos produtos, né? E a gente sabe o seguinte, que a fumaça inalada, ela tende a contaminar o nosso sangue e nos levar a óbito. Então a gente tem uma série de problemas aí ligados ao condicionamento do lixo que ainda precisam ser tratados, né? E é uma pergunta, um problema longe de ter uma solução, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês, pessoal, uma análise aí da produção, da participação das regiões na questão de lixo coletado, né? Vocês vão perceber ali que, obviamente, o Sudeste, por ser mais urbanizado, né, a gente tem ali a maior participação. E aí traz o dado, pessoal, que eu tinha falado para você de 70 milhões, né, de toneladas, na verdade, 79 milhões de toneladas ali o valor correto, né? Ali em 2018, 2019, a gente teve esse número de coleta no Brasil, sendo o Sudeste sempre o maior. A nossa região aqui onde estou gravando, a região Sul, também é alta, né, mas ainda não chega perto, ainda ficaria em terceiro lugar, né? Lembrando ali que os maiores são, né, o Sudeste e o Nordeste, na questão da coleta, na produção de lixo e tudo mais, tá? Bom, se a gente pega aí, né, quanto é que a gente tem hoje de não coleta no mundo, né? 90% do lixo é coletado no mundo, então a gente tem 10% que não é coletado, né? Se a gente pensar aí que no mundo se produziu aí 1,4 bilhão de toneladas, a gente vai ter, fazendo a conta aí mais ou menos, aí a gente vai ter pelo menos 10 toneladas que não são recolhidas, né, que tem que ir para algum lugar. E aí o que acontece, pessoal? Quando a gente tem essa situação, acho que aqui já vai começar a poluição atmosférica, quando a gente tem essa situação, só a gente voltar aqui, que eu acho que eu coloquei, né, aqui, né, o último quadradinho que vocês têm aqui, ó, que eu coloquei para vocês, né, quando a gente tem essa situação, pessoal, né, de produção de lixo e tudo mais, muitas vezes o habitante, né, a pessoa da cidade, ela não tem condição, ou não tem coleta toda semana, né, ou ela tem coisas que são muito grandes e tudo mais, e não são raras as pessoas que jogam em terrenos baldios, próximo das áreas de curso d'água e tudo mais, agravando o problema da sujeira, do mau cheiro, né, da poluição visual, né, fica feio de ver, mas muitas vezes acontece, tá? Bom, mesma ideia, só que agora a gente pensa aí não mais sólido, agora a gente pensa na questão gasosa, pessoal, né? A presença de tóxicos ou partículas muito finas que são carregadas pelo ar, né? Então, veja, a gente tem queima de combustíveis fósseis, né? Como carvão, petróleo, né? Gás natural, né? A gente tem aí a liberação de nitrogênio em algumas situações aí, não necessariamente o ácido nítrico, né? Que a gente pode liberar.
né? A gente tem a liberação dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, né? Dióxido de carbono, pessoal, que tem uma série de problemas que podem causar a nossa sociedade, né? Como eles, por exemplo, chuva ácida, né? Ilhas de calor, né? Nós temos a questão do smog, né? Concentração de poluentes que pode gerar uma série de doenças respiratórias e tudo mais. Vamos dar uma olhada em alguns deles aí, né? Então, só para a gente ver aí, né? A indústria e os automóveis têm lançado em grande quantidade de monóxido de carbono, dióxido de carbono na atmosfera, que aceleram o processo de aquecimento global. Isso é um fato também, né? Que à medida que você aumenta a quantidade de gases do tipo estufa, né? Como carbono, por exemplo, ou enxofre, né? O calor que chega na Terra é mais difícil de sair, né? Então a gente tem ali um agravamento do efeito estufa. O efeito estufa é um efeito antrópico necessário, mas a gente tem, né, dando superpoderes para o efeito estufa, e por conta disso ele acaba gerando aí uma série de problemas para nós, entre eles o aquecimento. A gente tem a questão da saúde aí, né? Então, por exemplo, doenças respiratórias como bronquite, rinite, alergias, né? A asma, né, que levam pessoas a morrerem, né, principalmente nessas épocas aí de mais frio, né, quando a gente tem a concentração de poluentes com mais quantidade, né, com mais concentração, né, além do fato dos problemas do olho também. Aí, pessoal, um exemplo aí da questão que os poluentes podem agravar. Né? Primeiro, assim, a inversão térmica é um fator natural, não é antrópico. Né? Então, o que seria isso? Quando a gente tem uma troca ali, né, de camadas. Né? Então, vocês estão vendo ali no primeiro quadro que, em geral, você tem lá a camada mais quente, mais próxima do solo, de onde você está tendo ali a refração, né? O ar quente bateu no chão e está sendo refletido. Depois tem uma camada de ar frio e uma camada de ar mais frio. Quando você tem essa condição, pessoal, como o ar quente ele é muito leve, ele tende a subir para as camadas mais frias e ir lá se dissipar. Né? Agora, quando nós estamos na madrugada, né, ou em dias muito frios de inverno, o que acontece? O ar frio ele acaba se concentrando na camada inferior. E aí, por conta disso, como o ar frio ele é denso, ele tende a descer, não subir. E aí, então, toda a poluição da cidade, que deveria ganhar as altitudes maiores e se espalhar, ela não se espalha, ela se concentra na cidade. E aí você tem um aumento do smog, né, da concentração de poluentes, gerando ou agravando muitos problemas respiratórios aí. Tá? Eu coloquei para vocês, né, consequência, algumas fotos aí do smog, né, essa nuvem de poluentes aí que acaba não se dissipando. Isso é muito comum nas grandes cidades. São Paulo, que já foi bastante, eu observo muito quando eu vou para São Paulo, né, essa concentração de poluentes. Talvez nas cidades menores seja mais difícil, mas não quer dizer que não aconteça. Né? Geralmente você tem que ter ali um emissor de partículas para que isso possa acontecer, e obviamente o ar frio. Tá? Bom, a ilha de calor, pessoal, já é um evento totalmente antrópico. O que significa isso? Né? O aumento considerável, né, da temperatura nos grandes centros, causado principalmente, né, para a questão das vidraças, do asfalto que acaba absorvendo muito calor, dos prédios que não possibilitam, né, o fluxo do vento, né, o movimento do vento para diluir ali o calor. Por conta disso, você tem áreas que ficam muito quentes, né, dentro da cidade. Eu já observei ali dentro de Maringá, em um estudo, áreas que tinham ali uma diferença de 8 graus de uma área para outra no centro de Maringá ali. Então, assim, é muito comum. Isso é causado, principalmente, como eu falei, vidraçarias que refletem, né, os prédios que impossibilitam o vento circular, a questão do asfalto, né, a supressão de áreas verdes, né, o aumento, né, da emissão de dióxido de monóxido de carbono, que é um gás estufa. Isso pode concentrar também uma grande quantidade de poluentes, ok? Né, essa temperatura aí pode ser incômodo de calor, provocar aí doenças nas pessoas, né, além do consumo de energia, entre outros, ali para climatizar o ambiente, as residências, as áreas de escola, né, enfim, as áreas de trabalho e tudo mais. Ok? Bom, esse aqui é interessante, pessoal, porque, em geral, nem sempre quem produz, né, emissões do tipo enxofre, nitrogênio, né, são as principais vítimas das suas causas, né, das suas consequências. Muitas vezes, como a gente está falando da atmosfera, né, cidades elas produzem, né, emissões, né, que contêm enxofre ou nitrogênio. Isso, misturado à água da atmosfera, tende a causar, a gerar então aí uma mudança no pH da água, né, fazendo um pH aí abaixo de 7, que seria ali ácido. Né? E por conta disso, pessoal, quando essa atmosfera, esses gases são levados, principalmente para as áreas rurais, tendem a causar grandes prejuízos nas áreas rurais, nas áreas de floresta e tudo mais. Aí é muito comum, né, a atmosfera vai levar para ambientes menos aí, urbanizados, e você vai ter consequências
tão drásticas quanto, né? Além da morte de peixe, contaminação do solo, né? Morte de árvores. E na cidade também a gente tem, né, a destruição de fachadas, de monumentos, né, pintura de automóveis e tudo mais. Né? Coloquei aqui alguns exemplos aí na natureza, pessoal, de como a chuva ácida pode acontecer. Isso aqui são eventos cuja chuva ácida agiu diretamente. Tá? Escolhi aí áreas de destruição de vegetação, né, e também morte de peixe por contaminação ali, aumentando a concentração de ácido, né, a acidez da água, né, causando aí essas situações aí de morte dos animais. Né? Eu não estou lendo, pessoal, porque aí você tem a condição de ler tranquilamente, né, e com certeza você vai ler para fazer as atividades aí. Tá? Bom, até aqui a gente falou só de problemas ambientais, pessoal, mas eu queria ainda colocar alguns pontos aí que acho que vale a pena, que as cidades, né, esse aumento da cidade, essa expansão da cidade, né, ela tem outros problemas também. Eu acho que eu já falei isso para vocês, volto a repetir, né? Muitas vezes a gente empresta um termo da biologia que é o chamado, até fugiu aqui, né? Tá, o chamado e fugiu, né? Macrocefalia urbana, né? Por quê? A macrocefalia significa, então, aumento, né, do cérebro, né, só que em detrimento de que a sua caixa torácica, sua caixa cranial ela não tende a aumentar, né, ela continua no mesmo tamanho, mas o cérebro vai aumentando e pode levar a pessoa a óbito se ela não tratar. Né, e muitas vezes você pega esse conceito e aplica, né, para a questão aí ambiental, chamando de macrocefalia urbana, né, ou seja, quando a população urbana cresce tanto que a estrutura da cidade ela não consegue comportar. Né? Então aí você gera problemas urbanos, entre eles o que eu citei, mas também problemas sociais, como é o caso da falta de moradia, pessoal. Né? A gente percebe o seguinte, que fica cada vez mais difícil, né? Dependendo de alguns centros, a gente tem uma quantidade tão grande de pessoas que essas pessoas acabam não tendo acesso à moradia por vários problemas, sobretudo porque você acaba aumentando muito o preço da moradia. Né? Tem um mapa aí onde você tem ali a questão dos aglomerados subnormais, né? Por quê? O que é aglomerado subnormal? É o fato de que, uma vez que você não tem moradia, as pessoas acabam buscando, né, moradias irregulares, né, áreas de ocupação irregular, como o caso das favelas. É isso que a gente chama de subnormais. Né? Então perceba o seguinte, a subnormalidade na moradia, pessoal, não é um problema necessariamente. Né? Ele foi uma forma de resolver um problema da falta de moradia. Né? Então, tudo bem que as favelas elas acabam enfeiando a vista e tudo mais, né? Mas o fato é que foi uma forma, né, de você conseguir uma saída encontrada pelas populações mais carentes, né, de conseguir sobreviver. Né? O fato que a gente percebe que nas grandes cidades a gente tem grandes problemas aí ligados à falta de moradia e também à falta de emprego, pessoal. Por quê? Muita gente fala assim, porque essas pessoas não mudam, né, para outros lugares. Por quê? Porque essas pessoas precisam trabalhar e já é difícil conseguir emprego. Né? Então tem isso também. E lógico, né, a falta de emprego aí ligada ao exército de mão de obra, né? Tem uma grande quantidade de pessoas na cidade e você consegue manter os salários baixos. Né? Por quê? E fazer as pessoas trabalharem muito, né? Porque você tem muita gente querendo aquela vaga. Então você acaba havendo ali quase que um peso sobre aquela pessoa que ela tem que trabalhar muito, ganhar pouco, né, reclamar nada. Por quê? Porque existem muitas pessoas que gostariam de estar naquela condição que ela está, né, e se o patrão estralar os dedos, vai ali formar uma fila de gente querendo o emprego dela. Né? Então tem essa condição também. E, né, acho que um conceito muito interessante para a gente perceber, né, pessoal, é chamado de gentrificação, que basicamente a gente está falando do aumento do solo urbano, pessoal. Como assim? Né? À medida que você tem muita gente, né, a cidade ela vai se recondicionando, você vai se refazendo a cidade, né? A tendência é que você vá melhorando alguns espaços, você vai então reconstruindo alguns espaços, criando os prédios, né, criando áreas revitalizadas, enquanto a população que está morando ali, né, ela não tem condição de pagar o aumento dos custos, né, o aumento dos impostos para isso, e elas vão sendo jogadas para a periferia, né, para as favelas também, né, um processo de periferização da população, né, mais carente. Isso é muito comum. Né? Então, geralmente, as pessoas elas passam a morar no espaço, aquele espaço não tem condição de abrigá-las, né? E eles passam muita dificuldade, eles vão, pela associação de bairros ou pelas suas lutas ali, conseguindo do poder público uma melhoria naqueles espaços, né? Vai ter asfalto, água, melhor esgoto, aliás, não água, mas esgoto, melhor a rede elétrica, e quando isso acontece, vai havendo um aumento do custo do uso do solo, essas pessoas têm que migrar para outros lugares, né?
e morar em lugares que vão ter que começar todo esse ciclo de busca de novo. Isso é muito, mas muito comum mesmo nas cidades, ok? Então a gente percebe que isso é um problema muito forte na questão social, né? A questão do uso do solo, e hoje em dia a gente acaba tendo aí movimento sem teto, né? Lutando por áreas centrais que elas estão em construção ou foram abandonadas de alguma forma, né? E a gente fala assim, poxa, é um problema isso? Sim, é um problema, né? Mas ao mesmo tempo foi uma solução que a população encontrou para poder ficar ainda no grande centro, não sair, não ser arrastada para a periferia, né, para ficar perto das áreas de maior emprego e ao mesmo tempo conseguir viver sem pagar absurdos de impostos, sem pagar absurdos de aluguel e tudo mais, né? Então é essa a nossa colocação, tá? Então, pessoal, é isso, né, a nossa aula de hoje, né, sobre aí a questão da produção, né? Sempre observe e retome essa aula algumas vezes, né? E se possível aí, né, observe também os textos do livro que vão te ajudar muito. Deixa eu só mudar aqui, né? Colocar aqui de volta para mim. Bom, agora você já sabe como é que eu faço para gravar as aulas aqui, né? Forte abraço para todo mundo aí, se Deus quiser, a gente volta a se falar na próxima semana.